Pessoal, então vamos recomeçar aqui, né? Depois de um intervalo bem breve, que ainda tem bastante coisa. Então, eu estava falando, né, que o regime ditatorial militar, ele radicalizou a tutela do Estado em cima da proteção social e do controle, né, dos trabalhadores, controles de afastamento do trabalho, aposentadoria, né, pensões e também assistência médica. Tá? A assistência médica passa a ser provido pelo INAMPS, Instituto Nacional da Previdência Social, dentro de um sistema que é a primeira configuração de um sistema de seguridade social no Brasil. Começa nessa época aqui. Só que só para quem era contribuinte. Isso é, para quem era segurado do antigo INPS. Né? Então, o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, né? O IAPAS recolhia, fazia a fiscalização e o recolhimento da empresa, o INPS provia aposentadorias e pensões, o INAMPS assistência médica. Ainda desse sistema, tá? Que é previdência e assistência social. Aqui nós estamos configurando a Seguridade Social, com a saúde já despontando aqui dentro do INAMPS. Tá? A FUNABEM, que seria para proteger o menor, né? O Brasil, nessa época, tinha uma população de crianças e jovens muito grande, maior do que hoje. Né? Então, havia o grande problema do chamado menor abandonado nessa época. Né? Isso fruto da exclusão também. Né? A SEMI, Central de Medicamentos, então começa a ter distribuição de medicamentos, né, pelo governo federal. A Legião Brasileira de Assistência, tá? Que é responsável pela, na época era responsável pela assistência social, só que virou um ministério depois, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mais tarde. Hoje só Ministério do Desenvolvimento Social, ainda existe, né, mas, embora tenha se fundido com outros. E a Dataprev, que é a empresa de processamento de dados da Previdência Social, que também existe. Tá? O que aconteceu, né, no final dos anos 70 e começo dos anos 80 com esse sistema aqui? Alguém sabe me dizer o que aconteceu com ele? Ele já não vige mais, isso aqui mudou. Né, a organização mudou completamente depois da Constituição de 1988. O que aconteceu com isso aqui, com esse sistema que foi um dos elementos que ajudaram a derrubar, né, o regime ditatorial militar? Isso aqui fracassou, gente. Oi. Fala aí. O Sistema Único de Saúde, né, nasce o SUS e passa a ser um direito de todos, a assistência à saúde, sim, independente de ser assegurado. Isso. Né? Mas isso antes, o que fez quebrar esse sistema? A Previdência Social, nessa época, de fato, quebrou. E o que quebrou, nessa época, né, anos 80, não foi a aposentadoria. Nessa época não tinha tanta gente se aposentando. Foi a assistência médica. Tá? O que aconteceu? Tá? Foi a questão do INAMPS. A população trabalhadora começou a aumentar. Mais gente começou a trabalhar dentro do sistema. O INAMPS, que até então ele contava com os antigos serviços próprios, né, dos antigos institutos de aposentadoria e pensão, ele não investe em serviços próprios. Ele começa a terceirizar serviços. Ele começa a financiar, a emprestar dinheiro para empresários da área da saúde, para que estes criassem condições de prestar serviço para o INAMPS. Então, começa a nascer aqui o que hoje são os convênios. Né? O Estado, com o dinheiro da Previdência, financia um empresário, esse empresário se capitaliza e monta um convênio para prestar serviço para o INAMPS.
Então, aqui começam a nascer os tais convênios. Eles nascem um pouco antes, mas aqui eles ganham força e se capitalizam. O que hoje é a AMIL, né, saúde não sei o quê, saúde disso, saúde daquilo, nasce aqui. Tá? E parte deles, a grande capitalização disso aqui, foi com dinheiro emprestado do dinheiro do trabalhador, novamente, dinheiro da Previdência. O que aconteceu com esses convênios? Esses convênios eles prestavam serviço para o INAMPS. Então, em vez do INAMPS montar um hospital próprio, ele comprava serviço de um hospital conveniado. Com o tempo, quando esse pessoal se capitaliza, eles rompem com o INAMPS e fazem a sua carteira de clientes próprias. E começa a vender no mercado. Eu vou vender o meu convênio disso, o meu tem isso, aquele tem aquilo, enfim, começa a vender. O INAMPS quebra. Então, a assistência à saúde vira um caos. Tão ruim ou pior do que está hoje. Hospital sem manutenção, sem esparadrapo, etc. Quebra. O que acontece com a situação sanitária do Brasil nesse período aqui, final dos anos 70, começo dos anos 80? Grandes epidemias. O país começou a deixar de investir em saúde coletiva, né, em biotecnologia, e começa o dinheiro da saúde e vai para pagar esses convênios que se capitalizam e são as potências que são hoje. Tá? Estão aí. Né? E a população começa a ficar desassistida. Primeiro que a maioria da população não tinha condições de pagar INPS. Né? A população que estava no campo vem para a cidade nessa época, a cidade não tem condições de absorver essa população. Então, não existe saneamento, as pessoas não tinham água, tomavam água de poço, um poço cavado ao lado lá do Rio Tietê. Imagina o que acontecia. Não tinha esgoto correndo na rua. Ainda existem situações assim, mas nessa época era gravíssima. O país começa a ter grandes epidemias. Então, aquela situação epidêmica lá do começo do século XX, né, começa a voltar na população brasileira nos anos 70. Né? Nós tivemos, aí na metade dos anos 70, a famosa epidemia de meningite. Tem uma tese da professora Rita Barradas, uma epidemiologista, professora da Santa Casa de São Paulo, que fala que meningite é uma doença sob censura. Mas tiveram várias epidemias. O caso da epidemia de meningite foi emblemático, né? Alguém aqui falou meningite. Por quê? Porque foi uma doença que foi censurada. Incrível, né? No começo dos anos 70, aqui, no estado de São Paulo, tinha um secretário de saúde que se chamava Walter Lezer, né? E ele notou que tinham focos de meningite na periferia da cidade, né, da população que vinham e viviam em condições extremamente precárias nas favelas que estavam se formando e crescendo nas cidades nessa época, tanto São Paulo, né, como outras cidades também do Brasil. E esse camarada percebeu que estava tendo surto de meningite na periferia de São Paulo. Ele pegou a maleta dele, foi para o Ministério da Saúde e falou: olha, estamos tendo surto de meningite na cidade de São Paulo. Isso no começo dos anos 70. Qual a resposta que ele teve do governo da época? Volta para São Paulo, fica quieto, nós não estamos tendo surto de meningite. Passou mais um ano, a meningite aumentando. Chegou uma hora que isso estava insustentável, ele pegou a maleta dele, foi para a OMS em Genebra e falou: pelo amor de Deus, né, estamos tendo uma epidemia de meningite no Brasil e ninguém sabe, e as pessoas morrendo. E no hospital morrer. Até que chegou uma hora que a meningite começou a atingir também a zona intermediária, a classe média. Aí, opa! O mundo inteiro sabia que o Brasil tinha uma epidemia de meningite, aí o brasileiro ficou sabendo que no país dele tinha uma epidemia de meningite. Já era tarde para fazer qualquer prevenção. A população teve que ser vacinada em massa, né, nas ruas, né, tinha que fazer fila para tomar vacina, a população morreu de meningite. Estou dando um exemplo, tá? Mas o Brasil vivia um caos sanitário nessa época muito grande. Estou dando só o exemplo da epidemia de meningite, uma das,
né, que tivemos nessa época, nesse período. Né. A assistência à saúde quebrou, porque o INAMPS, né, começou a financiar, né, convênios privados. Né, o custo, a gente sabe que o custo de saúde sobe muito mais do que a inflação. Tá, é caro, a tecnologia, os medicamentos têm patente, enfim, né, equipamentos, é muito caro. Né, quebrou. Então, o país começa a viver um enorme caos sanitário, tá? Semelhante àqueles lá do começo do século XX. Tá? A população começa a morrer de epidemia, começa a ficar sem assistência médica, inclusive aquele que contribuía, aquele que pagava para o INPS, porque o INAMPS quebrou. Tá? Então, a população ou tinha dinheiro para pagar o convênio privado, ou nada. Né? Era o país começou a ter esse sistema, né, né, de privatização da saúde, não vem de hoje, começou nessa época aqui. Tá? A Previdência quebra. Tá? Os indicadores de saúde no Brasil eram péssimos. Tá? Embora o Brasil estava com uma economia crescente, né, o país, a classe média, principalmente, ganhando dinheiro, né, mas indicadores muito ruins. Brasil com mortalidade infantil altíssima, mortalidade altíssima. O Brasil era o país que mais tinha acidentes de trabalho no mundo. Tá? Então, indicadores de saúde ruim, epidemias e assistência médica quebrada. Era essa a situação do Brasil no final da ditadura militar, a situação da saúde pública. O que aconteceu? Como é que era o desenvolvimento econômico do Brasil nos anos 70? Quais foram os grandes investimentos que tiveram na economia brasileira nos anos 70? Então, a gente já falou um pouco do campo. Então, o agronegócio cresce nessa época, a população, né, rural, uma boa parte dela migra para as cidades, vão ocupar as periferias, as favelas das grandes cidades. Né? Então, o campo começa a investir em agronegócio. Então, grandes plantações de soja, cana, né? Fronteiras agrícolas vão para o norte, nordeste, para o norte do país, região do Mato Grosso, Amazônia, Rondônia, até hoje, né? A gente vive. Mas essa época foi a grande fase de expansão da fronteira agrícola a partir da produção de monoculturas, tá? Soja e outras, né? A própria cana-de-açúcar, que depois também toma mais consistência. Então, no campo, a gente vive, né, a expansão das grandes fazendas em monocultura. Tá? Na cidade, tá, o país começa a ter grandes investimentos em polos petroquímicos. Né? O governo, nessa época, investiu em grandes polos petroquímicos, já tinha o de Cubatão. Né? Isso aqui é Cubatão. Tá? Né? Anos 80, aqui ainda é Cubatão. Né? É feito o polo petroquímico de Camaçari, então, polos petroquímicos, né? E investimento em infraestrutura são feitos, investimentos importantes em infraestrutura são feitos nessa época. Né? Então, algumas usinas hidrelétricas, como Itaipu, é um grande investimento em infraestrutura. Né? As usinas nucleares, que até hoje, né, a Alemanha, na época, ela proibiu, né, o parlamento alemão proibiu a Alemanha de ter usinas nucleares. O que eles fizeram com a tecnologia nuclear deles? Venderam para o Brasil. Está lá em Angra dos Reis até hoje. Né? Está lá meio encalhado até hoje. Aí o Brasil investe em algumas estradas. A Transamazônica, alguém já viu a Transamazônica aqui? Custaram alguns bilhões, viu? Custou caro a Transamazônica. Cadê ela? Né? Cadê ela? Está no bolso de quem? Né? Nessa época. Ponte Rio-Niterói é dessa época, lá no Rio de Janeiro. Né? Dinheiro da Previdência foi usado para fazer parte dessas obras novamente. Tá? Novamente. E aqui a gente mostra... Então, estávamos vivendo um caos sanitário, mas também um problema de degradação ambiental que começa nesse período muito forte. A expansão agrícola na Amazônia, né? Polos petroquímicos. Cubatão, para quem vivenciou Cubatão dos anos 70 e 80, sabe a tragédia que foi Cubatão, né? Pessoas, crianças nascendo sem septo, epidemias de anencefalia. Né? Então,
tem problemas de contaminação grave, né, em Cubatão. Né? Essa era a questão sanitária do Brasil. Essa foto aqui, anos 80, alguém se lembra? Serra Pelada. Quer dizer, a população não tinha trabalho no campo, na cidade estava na periferia, né? Teve gente que quis ser rica descobrindo ouro. Bom, a foto por si só dá para dizer a relação entre condições de trabalho, saúde e meio ambiente. Né? A foto já dá para dizer. Milhares de trabalhadores morreram aqui. Milhares, tá? Ou de doenças, né? Doenças da floresta, ou de acidentes de trabalho, ou de violência, um lá roubando o outro. Né? Muita morte. Né? Então, o modelo de desenvolvimento no país dessa época, né, ele transitava entre modelos de alta tecnologia, o país começando a ter usina nuclear, produzindo aviões, mas, paralelamente, com esse tipo de economia, tá? Também, ainda no país, dessa época. Estou falando dos anos 80. Tá? Previdência quebrada, assistência médica quebrada, grandes epidemias. Tá? Final dos anos 70, começo dos anos 80. Isso aqui, essa aqui veio de Dourados. Aqui, tá? Cana-de-açúcar. Tá? Quem que está trabalhando aqui? Um índio. Um índio. Um índio. Qualquer semelhança com a escravatura é mera coincidência, tá? Ou não é mera coincidência. Tá? É um índio trabalhando, tá, nas condições aqui. Depois de uma queimada, ele está ceifando, está colhendo a cana. Tá? Esse Brasil aqui ainda tem essas condições hoje. Mas isso aqui era a regra, né, no trabalho rural, no começo dos anos 80, no nosso país. Trabalho infantil. Tá? Então, a população que não tinha tido as conquistas históricas, né, da proteção social, que estava lá no Simpas, estavam nessas condições aqui. Ó. Tá? Essas condições. Tá? Embora já tivesse o Fundo Rural. Tá? Já começasse a ter alguma esboço de cidadania para essa população. Né? Aqui, né, só para citar, esse é um trabalhador rural brasileiro, nessa época. Tem regiões do país que até agora, nesse momento, vivencia isso, tá? Mas isso era a regra nessa época do país, trabalho rural. Lembra-se, o Estado de São Paulo virou um grande canavial nos últimos anos. Tá? A condição do Estado de São Paulo já está um pouco diferente, porque está praticamente tudo automatizado. Quer dizer, esse povo aqui virou tudo desempregado atualmente. Né? Não tem mais emprego. Né? Mas, nessa época, estou falando aqui anos 80, era isso aqui. Tá? Grandes queimadas. Vocês acham que tinha acidente de trabalho? Né? Aqui o transporte da população. Né? Olha aqui, ó, após uma queimada, o que aconteceu? Vocês estão vendo aqui? Ó, o que tem aqui? Ó? Isso foi um trabalhador rural um dia. Foi. Né? Um trabalhador rural um dia. Então, essas condições de trabalho no Brasil. Né? Anos 70 era recorde mundial de acidentes de trabalho. Né? A quebra da Previdência. O trabalhador que pagava o INPS da época não tinha mais assistência, porque o INAMPS quebrou. E o país vivendo grandes epidemias, numa situação agravada, né, por um modelo de desenvolvimento econômico que degradava o meio ambiente. Tá? E continua degradando. Né? A população, nessa época, passa a maioria da população a viver nas grandes cidades. A população do campo acaba vindo para a cidade, porque não tem acesso ao trabalho, tirando aqueles lá que ficam lutando pela terra até hoje, mas, tirando aqueles, o pessoal veio para a grande cidade e veio nas periferias da grande cidade como subempregado. Né? Então, se soma a população de trabalhadores excluídos, que já vem numa tradição de exclusão no Brasil já de séculos. E aqui, o que aconteceu, né, na metade dos anos 80? Direta já. Isso aqui, o que é isso aqui, gente? Praça da Sé. Tá? Teve comício que juntou mais de 1 milhão de pessoas.
pedindo o fim da ditadura militar. Por que o povo foi à rua pedir o fim da ditadura militar? Não era pouca gente, era milhões de pessoas que iam à rua. Por quê? Votar para presidente. Mas por que, de repente, o brasileiro quis votar para presidente? Estava muito ruim o país. Muito ruim. Né? Então, as condições sanitárias ruins, o Brasil endividado, a inflação disparada. Né? Nos anos 80, o Brasil chegou a ter inflação de 1% ao dia. Né? A inflação passava de 30% ao mês. Quem é mais jovem não tem ideia do que é isso, né? Do que era o Brasil no fim da ditadura militar. Né? 1% ao dia. Quer dizer, no final do mês, o seu salário varia 30% menos. Aí você tinha que parar, fazer greve, para poder repor a perda que você tinha no mês. Você tinha que ir correndo no supermercado porque o preço estava sendo reajustado. Era um caos. Então, a economia do Brasil, caos. Né? Crises sanitárias gravíssimas, violência na periferia explodindo. Aqui nasceu a violência, foi aí que começou a nascer a violência, deu no que deu hoje. Né? Os anos se passaram. Né? Também o pessoal, né, da área do crime se organizou também. Né? Tá lá, e bem organizado. Né? Então, né? Então, deu no que deu. Então, o povo não suportava mais isso, pediu o fim. Então, vários problemas. Tá? Problemas na economia, problemas na saúde pública. A epidemia de meningite, em 1974, quando estourou a epidemia de meningite, foi a primeira vez, né, que a ditadura não conseguiu eleger. Na época, para quem não entende, não tinha eleição para presidente, nem para governador, nem para prefeito de capital, nem para prefeito de cidades tidas como estratégicas, como Santos, que era Porto, Paulínia, que tem uma refinaria, eram áreas de proteção. Então, só tinha eleição de fantasia para prefeito e para deputado. Mesmo assim, né, se perdeu, né, as eleições. Só podia ter 2 partidos, o que era do governo e o que não era do governo, e ponto. Perdeu por conta da epidemia de meningite. A epidemia de meningite criou uma revolta enorme, porque as pessoas estavam simplesmente morrendo. Né? Então, né, a classe chegou na classe média, bateu na classe média, né, e foi o MDB, que era o partido de oposição na época, acabou ganhando, inclusive, para o Senado. Né? O Orestes Quércia foi eleito senador, né, nessa época. Foi a primeira grande derrota. Mas aí o governo foi se resistindo, o regime foi resistindo como? Criavam regras para eles se manterem politicamente no poder. Então, criaram o senador biônico, aquele senador que vivia a vida inteira. Foram criando regras, mas chegou uma hora que o povo simplesmente não suportou. Só que em 1984, tá? 84, né? Onde se pede, né, a mudança do regime. Tá? Junto com esse movimento, tá? Se somou o movimento pelo direito universal à saúde. Tá? Então, a população e o movimento popular de saúde começa a reivindicar saúde como direito. Saúde não tem que ser só um benefício previdenciário, tá? Ou um bem para quem tem dinheiro comprar, mas sim um direito do cidadão, que deve ser garantido pelo Estado. Então, a conquista do direito à saúde vem a partir da redemocratização do país, tá? 1984. Tá? Então, aqui, né, as lutas, né, pelo SUS. 1986, teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde. A 8ª Conferência Nacional de Saúde configurou o que é o SUS, tá? A saúde como direito de todos e dever do Estado. E isso é consolidado na Constituinte de 1988, onde é eleito um Congresso que faz a Constituição que está vigindo até hoje. Alguém aqui se lembra? Eu acho que poucos. Não, tem gente que vai se lembrar. Quem foi o deputado federal que apresentou a emenda que cria o SUS na Constituinte? Olha, tinha Mário Covas, tinha Lula, tinha Ulisses Guimarães, tinha grandes figurões aí.
Quem foi o deputado aqui? Sérgio Arouca. Montoro. Ulisses. Montoro era governador nessa época. Quem? Não foi nenhum, gente. Foi uma emenda popular. Uma emenda popular, tá? Emenda popular. Veja bem, se não fosse o povo, a gente não teria o direito universal à saúde. Foi uma emenda popular que o movimento sanitário da época, junto com o movimento de trabalhadores que lutavam pelo direito à saúde, o movimento de oposição sindical dessa época, tá? O movimento sanitário que juntava movimento popular de saúde e profissionais de saúde, tá? Montaram, a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a configuração de uma emenda para a Constituição para o direito universal à saúde. Foi uma emenda popular. Tá? A gente colhia assinatura, lembra? Olha, a saúde tem que ser um direito, né? Senão não teria. Não teria. Tá? Claro que na Constituição não saiu no modelo que estava a emenda. Ela foi remendada, re-remendada, foi aberta para a iniciativa privada. Hoje a gente tem 2 sistemas paralelos, o SUS, que fica com osso, né? E a iniciativa privada, que fica com lucro. Né? Então, a gente sabe o que ela foi... Mas a emenda foi uma emenda popular, gente. Isso é importante lembrar, né? Ou saber disso. Tá? E vem a Constituição de 1988. A saúde passa a ser um direito de todos e um dever do Estado. Não passa? Então, o que diz, né, a Constituição Federal? Primeiro, aquilo que já estava sendo esboçado como seguridade social, isso é, saúde, previdência e assistência social, vira um capítulo da Constituição. Então, constitucionalmente, aquilo que já vinha sendo esboçado, que o povo já vinha reivindicando, né, que foi criado o SIMPAS, mas que quebrou por conta de financiamento dos convênios privados, né? Aquilo que já vinha acontecendo é consolidado, tá, num capítulo da Constituição, que é da Seguridade Social, que junta assistência, previdência, saúde e assistência social. Tá? O trabalho não faz parte na Constituição da Seguridade Social. Teoricamente, até faria sentido fazer, mas pela CLT, a CLT continua vigindo até hoje, tá? Ela ficou todo um direito à parte. Então, tem todo o direito do trabalho na Constituição e tem a Seguridade Social, que fala sobre saúde, previdência e assistência social. Então, hoje, se a gente for falar de proteção social ao trabalhador, dentro desse desenvolvimento histórico que eu estou contextualizando aqui com vocês, tá? A gente não pode falar, é a previdência e a saúde. Tá? É toda uma área, a Seguridade Social, que tem 3 pilares. Tá? 3 pilares. Né? Hoje, na Constituição, a gente vai ter, né, a saúde como um dos pilares da Seguridade Social. A saúde, ela passa a ser universal, isso ela é não contributiva, ela é um dever do Estado, é um direito de todos. Então, hoje, todo mundo, bem ou mal, tem direito à atenção à saúde e às ações de saúde pública. Vocês acham que a saúde do brasileiro melhorou ou piorou após a Constituição de 1988? Melhorou demais. A mortalidade infantil é 1/3, menos de 1/3 do que era nessa época. Né? A mortalidade materna, embora ainda seja alta no Brasil, ela baixou. Né? Todos os indicadores de saúde brasileiros melhoraram. Então, não tem dúvida. Tá? O SUS melhorou a saúde do brasileiro. Tá? Primeiro que todos começam a ter acesso. Tem fila? Tem. Né? É ruim, não sei o que tem. Se não tivesse SUS, gente, as mulheres brasileiras estariam tendo parto na calçada. Na calçada. Tá? Então, né, ou parteira em casa, só que a tradição de parteira a gente não tem mais.
Não tem mais. Tá? Então, precisa pensar. Será que o Silvio Santos usa o SUS, gente? Usa ou não usa? Usem muito. Usem muito. Ele não usa a assistência médica do SUS. A assistência médica dentro da saúde pública é um pedaço pequeno, gente. Só que é o mais caro e é o que mais dá manchete, mas é pequeno. O Brasil tem o maior programa de vacinação pública do mundo. Quer dizer, se não tivesse SUS, um filho do Silvio Santos podia ter morrido de meningite, de poliomielite, ter ficado sequelado, sarampo. Nós extinguimos o sarampo no Brasil. Agora está aparecendo alguns casos que estão vindo aí por entrada de estrangeiros, mas, né, nós extinguimos a poliomielite, controlamos a meningite, né, que era epidemia nos anos 70, era uma tragédia. Quer dizer, então, as ações de saúde pública, né, melhoraram muito. Todos os indicadores de saúde no Brasil melhoraram. Tá? E todos passaram a ter direito à assistência, que está muito complicada, agora mais ainda, por conta de subfinanciamento e problemas de gestão. Mas eu estou falando da assistência médica, que é um pedaço da saúde pública. Um pedaço. Tá? A saúde pública não é só assistência médica, gente. Não é. Tá? Embora é o que mais aparece. Então, esse é um pilar da saúde. Tá? A saúde do brasileiro melhorou muito. Tá? Muito. É só ler 2 páginas de jornal final dos anos 70 e começo dos anos 80 que você já vê isso. Tá? A Previdência Social, tá, ela continua, tá, nos moldes contributivos, isso é, tem acesso à Previdência Social quem contribui. Tá? Então, quem paga lá o INSS, né, ou a Previdência Pública do servidor público, né, no caso do servidor público, que é diferente, tem motivos para isso, para ser diferenciado, tá? É quem vai ter direito aos benefícios da Previdência, aposentadoria, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né, seguro contra acidente de trabalho, né? Ela é financiada por contribuições, isso é, contribuição do patrão, do empregador e do empregado, mas não só, gente, não só. Tá? A Previdência Social brasileira ela é financiada também sob contribuição sobre renda bruta, sobre a COFINS, sobre lucro líquidos, CSLL, né, que é a contribuição sobre lucro líquidos, e várias outras. Até a Loteria Federal tem várias fontes de renda, teoricamente, para financiar a Previdência Social. Tá? Então, tem toda uma área aqui de Previdência Social, que é um do pilar, e assistência social para quem não se insere, para quem não consegue ter a proteção social contributiva. Nós temos uma parcela da população brasileira que não tem, a nossa sociedade é extremamente desigual, né? E tem uma parcela significativa da população que não tem acesso, não consegue contribuir para a Previdência. Então, eles são aqui da assistência social, eles vão ter os benefícios da assistência social, principalmente pelo BPC e Bolsa Família, até o momento. Tá? BPC, todo mundo sabe o que é? LOAS, Benefício de Prestação Continuada, BPC. É uma renda mínima, tá, que foi defendida e aprovada, né, o Suplicy é um dos camaradas que trabalhou muito pela renda mínima, uma renda mínima para todo cidadão brasileiro que não teve condições, por absoluta exclusão social, de se inserir na Previdência Social. A assistência à saúde ele tem, todo mundo tem direito ao SUS. O que é? É o idoso, tá? Camarada idoso, que não conseguiu ser contribuinte, mas trabalhou na informalidade, etc., que tem o direito de sobreviver. Então, ele recebe um salário mínimo, que recebe o BPC. Além do idoso que não conseguiu contribuir, tem também a pessoa com deficiência. Aquele trabalhador ou aquele cidadão, né, que, por motivo de deficiência, nunca conseguiu se inserir no mercado de trabalho. Esse camarada também tem o direito de sobreviver. Então, ele recebe
né, o benefício de prestação continuada. Pessoas com deficiência e idosos que nunca conseguiram contribuir, embora tenham trabalhado. Tá? E o Bolsa Família. Bolsa Família, para quê? Para financiar famílias que estão em baixa renda, para que os descendentes, as crianças, possam ser mantidas na escola, tá? E poder, um dia, serem contribuintes. Tá? Então, esse era o pilar da assistência social. Tá? Eram 3 ministérios diferentes. O Ministério da Previdência Social, no governo Temer, foi extinto, incorporado ao Ministério da Fazenda. Hoje é uma Secretaria de Previdência Social. Tá? Esses são os 3 pilares. Bom, né, falando um pouquinho da Previdência, eu vou falar agora da Previdência, tá, que é uma proteção social, é aonde chegamos no desenvolvimento social no país, e vou falar um pouco da saúde. Tá? Lembrando, então, que hoje isso aqui está sendo amplamente discutido e está sob risco. Tá? Está sob risco no Brasil hoje, isso aqui, esse formato de seguridade social. Tá? A gente sabe as discussões que estão aí. Então, a proteção previdenciária no Brasil, eu estou falando após a redemocratização, como é que se configurou a Previdência Social, né? Após aí, a partir da Constituição de 1988. Então, lembrando que na Previdência Social nós temos 3 regimes, tá, bastante distintos, né? Hoje é dessa forma. A gente tem o regime geral de previdência social, que é para trabalhadores do setor privado e funcionários públicos seletista. Tá? Não é para servidor. Tá? Aqui é para trabalhador seletista do serviço público. A maioria dos municípios hoje ainda tem CLT, tá? Não tem estatutário, tá? Trabalha com CLT. Então, quem faz a gestão é o INSS, administrado naquele instituto que foi centralizado lá nos anos 60. A gente continua com esse modelo, um instituto estatal único, tá? Cuja gestão é do Estado. Tá? Então, isso é o regime geral. Existe o regime próprio, ou regimes próprios. Isso aqui para os servidores públicos estatutários. Tá? Então, por que é separado? Por que a Constituição ela acabou separando a previdência do servidor público do trabalhador da iniciativa privada? Por que a gente tem CLT estatutário hoje? Por causa do teto? O teto está aqui. Ó. Aqui tem piso e teto. Tá? Por quê? Porque as relações de trabalho são completamente diferentes. Completamente diferentes. Quem é o patrão, né, do servidor público? O Estado. E quem é o Estado? O governador do Estado é o seu patrão? Não. Né? Então, o Estado, né, ele é gerido por governos que são gestores temporários da coisa pública, que se renovam, né, pelo sistema que tem a cada 4 anos. Não era assim na época do Império. Tá? Na época lá do Dom Pedro II, o Estado pertencia ao imperador. Tá? O modelo que veio para o Brasil foi pré-revolucionário francês, de monarquia. O Estado sou eu, l'État c'est moi. Tá? Então, o servidor público, na época lá do Dom Pedro, quem que era? Era selecionado por concurso? Quem era servidor público na época que foi instituído o Estado brasileiro? Tinha servidor público. Eram os amigos do rei. Daí que veio o termo amigos do rei. Tá? Eram pessoas de confiança do imperador. E isso era o correto na época, porque o Estado pertencia à família real. Tá? O modelo de monarquia que se instalou no Brasil no século XIX foi pré-revolucionário francês. O
Dom João VI veio fugindo do Napoleão, não sei se vocês se lembram. Tá? Então, esse modelo aqui. Tá? Muito diferente de muitos países que já tinham na época, já tinham república, já tinha, né, a gente teve. Então, nós temos relações de trabalho no Brasil, aí a gente ainda tem muito patrimonialismo, ainda tem muito gestor público que pensa que é dono do Estado e patrão do servidor. Não é. Não é. Então, as relações de trabalho são diferentes, não são privadas. Então, as regras não podem ser as mesmas. Né? Em vários países, na grande maioria dos países do mundo, isso é diferenciado. Tá? Isso aqui só acompanha o que são nos grandes países do mundo, porque o patrão é outro. Tá? No Brasil, devido ao Pacto Federativo, por ser uma república federativa, cada município, estado e o governo federal tem a sua forma de gestão, tem a sua relação com os seus servidores. Tá? Então, o servidor público federal vai ter seu sistema previdenciário, o estadual e os municipais que têm regime próprio. Tá? Os estaduais que têm regime próprio. Tá? Porque as relações de trabalho são muito distintas. Tá? Os militares, Forças Armadas, esse é outro regime totalmente diferente. Por quê? Porque as relações de trabalho são totalmente diferentes. Não tem nada a ver. Relação de trabalho do militar ou de um servidor civil e de um trabalhador da iniciativa privada é diferente. Tá? Então, tem outro regime de previdência. Tá? E temos ainda a previdência privada, que, até o momento, ela é suplementar, tá? Para o regime de capitalização. Esse regime aqui, ó, o regime próprio e o regime estatutário, tá? O regime próprio e o regime geral, tanto do INSS como dos institutos aí de aposentadoria ou de previdência dos servidores, eles são solidários, estatais e de repartição simples. Então, os princípios da Previdência Social brasileira no Brasil hoje, elas seguem os modelos de Bismarck, lá do sistema alemão do século XIX, em que trabalhador contribui, empregador contribui, o Estado deveria contribuir. Tá? Há uma solidariedade intergeracional, isso é, o trabalhador que está entrando hoje contribui para manter o trabalhador que está se aposentando, então ele é solidário, e de repartição simples, isso é, tem repartição de renda, tem teto, né, e tem piso. Então, ninguém vai ganhar acima de um determinado teto, nem abaixo de um determinado piso. Tá? Então, esses são princípios da Previdência brasileira, pública, hoje. Tá? Essa Previdência, ela é sustentável ou não? Esses princípios. No Brasil de hoje é plenamente sustentável, porque o Brasil vive o bônus demográfico. Hoje, a maior parte dos trabalhadores brasileiros estão em idade produtiva. Não são nem crianças, nem idosos que não conseguem mais trabalhar, né, efetivamente. Então, esse é o primeiro. Então, plenamente viável. Plenamente viável. Tá? Basta as pessoas contribuírem, basta todo mundo, você formalizar as pessoas estarem na economia formal. Tá? Para isso tem que ter regras. Tá? Então, ele é viável. Esse modelo, né, nasceu, esses princípios nasceram na Alemanha, lá do final do século XIX. A Alemanha é assim até hoje. Só que na Alemanha o problema é mais sério, eles têm uma crise, porque a população lá já é muito mais envelhecida que a nossa. Eles abriram mão desses princípios na Alemanha? O que eles fizeram atualmente? Recentemente, fizeram para poder superar, né, o déficit que eles estavam tendo de pouca gente ingressando e muita gente saindo, muita gente se aposentando. O que eles fizeram? O que a Alemanha fez? Abriu a fronteira para imigrantes da Síria, no número que eles queriam, depois fecharam. Esses imigrantes estão sendo capacitados em curso técnico. Né? O aeroporto de Berlim Oriental virou uma grande escola técnica e estão sendo inseridos
no sistema produtivo lá. Eles não abriram mão, não. Acharam uma saída, né? Então, eles calcularam exatamente quantos trabalhadores eles precisavam, né? Estão capacitando, fizeram uma boa ação, entre aspas, porque pelo menos uma parte desses imigrantes vão ser mesmo inseridos na Alemanha e vão trabalhar lá. E vão contribuir, e o sistema vai se manter lá. Isso, modelo social-democrata alemão. Tá? Então, se manteve. No Brasil não precisa fazer isso, porque o Brasil está em idade produtiva. Nós vamos sair do bônus demográfico daqui cerca de 20 anos. 18 a 20 anos a gente vai estar saindo. Tá? Então, é viável. Tá? E a previdência... Então, essa previdência. A previdência complementar, que é a previdência privada, ela é por capitalização. O que é um regime de capitalização, gente? Qual é a diferença da capitalização para o sistema público brasileiro? Hã? Individual, não é solidário. Então, você faz a sua poupança individual ao longo da sua vida, tá? Num banco privado. Então, eu deposito lá na conta do Bradesco, Itaú, sei lá, qualquer banco, né? Faço uma capitalização e, quando eu me aposentar, eu vou tirar esse dinheiro e viver. A maioria do povo brasileiro tem dinheiro sobrando para fazer isso? Hoje? Alguém teria, mais ou menos, vamos supor, uns 800 a R$1.000 todo mês para pôr ali? Bom, os países que aboliram esse sistema, o Chile aboliu esse sistema há 30 anos atrás e adotou só esse de capitalização. O que acontece no Chile hoje? Isso a Globo não fala. Primeiro, alguns bancos quebraram e quem estava dependente daquele banco nunca se aposentou. Os que se aposentaram, a média de sobrevivência do recurso acumulado é 5 anos. Então, se o camarada viver mais que 5 anos, vai estar lá com seus 80 e sem dinheiro. O que acontece no Chile de hoje com os idosos? Epidemia de suicídio. Suicídio. Os idosos estão se matando. Que eram pessoas que não eram acostumadas a morar na miséria, a viver na miséria, e que, após a velhice, ficaram miseráveis. Suicídio, gente. Tá? Então, hoje nós temos a opção. Quem quiser, tiver dinheiro sobrando, pode fazer sua previdência privada. Vai lá na Previdência do Bradesco, do Banco do Brasil, sei lá. Mas a maioria da população brasileira está aqui. Ah, ela quer falar, Márcia. Oi. Meia hora acaba. Tá bom. Doutor, e a questão da capitalização em empresa da previdência privada, ela visa lucro. Sem então, dúvida, assim, claro. ela vai ganhar sobre isso. É diferente Claro. do sistema nosso que a gente faz hoje, que deveria, pelo menos, gerar em função do trabalhador, daquilo que vai gerar para ele só. Outra pergunta. Aqui eu estou fazendo uma paradinha aqui, uma discussão nesse ponto aqui, porque isso está em pauta e discussão, a sobrevivência dos nossos idosos no país hoje. É isso que está em pauta, em última instância. Né? Oi. É só a título de curiosidade. Por que o Estado, vou falar por São Paulo, ele opta por ter os 2 regimes, seletista e estatutário? Tá bom. Então, respondendo a primeira pergunta dela, por quê? Né? Bom, os municípios, principalmente municípios, que não têm condições de bancar um instituto, para você bancar um instituto de previdência público, você tem que ter cacifes, tá? Você tem que ter fundo. Então, você tem que ter número para isso. Então, uma cidade pequena, que tem lá 15 mil habitantes, 100 mil habitantes, jamais ela vai conseguir. Ela vai conseguir ter um número, né, de servidores na ativa que vai pagar os que estão se aposentando. Então, eles optam pelo INSS, para ser CLTista, porque tem um instituto
enorme, que tem regras, que banca. Tá? Então, é basicamente por isso. Agora, já o governo federal, né, ou estados e cidades maiores, como São Paulo, tem, né, exemplo, Campinas, tem algumas cidades aqui do estado, eles têm condições de bancar, porque tem número para isso. Tá? Tem número, tem orçamento, tem número para isso. Mesmo assim, né, que eu ia falar agora de déficit, né, esse sistema aqui, hoje é deficitário. Tá? Por que é deficitário? Primeiro, não está se contratando mais servidores públicos novos. Tem muito mais gente se aposentando, ou estão repondo todo mundo, estão fazendo concurso, repondo. Não. Primeiro motivo. Tá? Segundo motivo, tá? Aqui existem pessoas que ganham muito acima do teto. Aqui ninguém ganha mais que o teto. A gente tem servidor do judiciário brasileiro se aposentando com R$200 mil. Né? Então, problemas de gestão e problemas de reposição. Tá? Então, quando a gente falar de previdência está quebrada, espera aí. Do que você está falando? Espera aí, camarada. Esse daqui é extremamente deficitário. É o mais deficitário de todos. E tem que ser, senão você não mantém. Tem que ser, senão você não mantém os militares. Agora, não pode ter privilégios. Tá? O Estado tem que bancar, né? Porque o militar ele vai para a reserva, ele tem que ser mantido. Tá? Então, não, privilégios, né? É o que eu estou falando, privilégios aqui, privilégios aqui. Então, esse sistema aqui tem problemas de gestão graves. Tá? Esse aqui não, nem tanto. Então, a Previdência, essa Previdência aqui, ela é deficitária hoje? Regime geral? Depende do cálculo que você fizer. É uma questão meramente de cálculo. Tá? Então, você faz um cálculo contábil, contando... Opa. Se você fizer um cálculo contábil, contando todas as contribuições que deveriam estar aqui, esse sistema não é deficitário. Vocês sabem o que é DRU? Então, o governo do Michel Temer, todos os governos já faziam isso, desde a época do Sarney, por meio de medidas provisórias. Tá? Mas o governo Temer criou uma emenda constitucional e que chama DRU, que é Desvinculação de Receitas da União, que autoriza ele a tirar na fonte 30% do recurso da Previdência. Então, aquele desvio lá que ia para as obras, ia para Brasília, isso aqui já é regulamentado, já vai 30%, já metem a mão. 30% do que o trabalhador que paga o INSS não vai para o INSS, não vai para a aposentadoria. É desviado na fonte. Para outros fins, para publicidade, para estrada, para o que for. Tá? Então, bom, você tira 30% logo na fonte. Na outra, se você não coloca no cálculo contábil a CSLL, a contribuição sobre lucro líquido, não colocar a COFINS, colocar só contribuição de patrão e empregado, se a economia vai mal, isso fica deficitário. Se a economia vai bem, isso fica superavitário. Até 2014, isso aqui era superavitário, mesmo com a DRU. Todos os governos faziam essa retirada, todos. Tá? A diferença é que o Michel Temer pôs isso na Constituição Federal, fez uma emenda constitucional. Antes era medida provisória. Tá? Então, gente, depende do cálculo contábil. Eu posso fazer um cálculo aqui, falar isso aqui está quebrado. Eu posso fazer um cálculo aqui e falar isso aqui é superavitário. Tá? Tá? Agora, é sustentável? É sustentável. Tá? Desde que... Agora, se você tem lá, né, o trabalhador, numa reforma trabalhista, em que ele deixa de contribuir, o camarada é contratado para trabalhar 10, 15 horas num mês, é claro que isso aqui vai ficar deficitário. Tá? Então, a reforma trabalhista que fizeram recentemente pode quebrar isso aqui, porque não vai se recolher. Tá? Não vai se recolher.
Bom, aqui são os benefícios, né? Só para citar, a Previdência Social brasileira ela é extremamente generosa, ela tem bastante benefício. Tá? Então, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, né? Auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade, salário-família, auxílio-reclusão, pensão por morte. Tá? Então, são muitos benefícios. Tá? E até esse sistema, até 2014, era superavitário, gente, mesmo concedendo tudo isso. Por que ele era superavitário? Por que a Previdência, até alguns anos atrás, a Previdência, estou falando regime geral, não estou falando servidor público, estou falando regime geral, era superavitária? Por causa disso aqui, gente. Houve, né, em uma década, de 2003 até 2014, o número de trabalhadores na economia formal, carteira assinada, subiu 71%. É o bônus demográfico e políticas de inclusão. Duas coisas. Né? 71%. Nós passamos, em 2003, a gente tinha 39 milhões, quase 40 milhões de contribuintes, para 71 milhões e meio em 2014. Ficou superavitário, estava até então. Né? Só que os contribuintes por benefícios, o número de relativo de benefícios concedidos, nesse mesmo período, né, subiu 31%. Isso significa superávit. Claro, o Brasil tem bônus demográfico, gente. Por que os bancos querem privatizar a Previdência brasileira? É muita... Olha aqui, gente. Olha o superávit. Olha o superávit, é só ver. Olha aqui. 71% aumentou contribuindo. Né? Se você torna obrigatória, que nem fizeram no Chile, a previdência privada, olha aqui. Sendo que a maioria é trabalhadora ainda jovem, na faixa de 30 a 40 anos, né? Numa faixa que ainda não gera tantos benefícios, olha o lucro. Então, tem muita gente com interesse. Claro. Né? Claro. Tá? Então, aqui alguns grandes números que eu vou passar rápido. Aqui, só para ter uma ideia da evolução média de benefícios nessa década. Tá? Aqui, em azul, homens. Aqui, mulheres. Tá? E aqui, de ambos os sexos, o preto. Tá? O número de benefícios, né, subiu, tá? Ao longo dos anos. Só que o número de contribuintes subiu muito mais. Isso significa superávit. Para onde ia o superávit da Previdência do regime geral até 2013, que a gente estava em superávit? Ia para a assistência social, ia lá para pagar outros benefícios. Tá? Vamos passar rapidinho aqui. Né? Bom, aqui são algumas discussões da Previdência, que eu vou dar uma pulada, mas eu acho que o que eu acho que é importante, tá? Aqui. Tá? Essa tabela aqui que eu acho muito importante. Isso aqui é um cálculo, isso aqui foi feito pela própria Previdência. Tá? Bom, mas se a gente acabar com a Previdência Pública, o que acontece no Brasil? Né? Essa pergunta foi feita. Faz tempo que querem privatizar a Previdência brasileira, não é de hoje, viu? Né? O que acontece? Então, isso é feito, esse cálculo é feito. Né? Aqui nós vamos ter... Né? Então, aqui está esse cálculo aqui foi feito considerando como pobreza uma renda per capita menor que R$ 362, tá? Por pessoa. Uma família que cada um recebe até R$ 362 por pessoa. Tá? Então, isso seria. Hoje, no Brasil, com a Previdência Social, incluindo a Previdência Social, nós temos 24,8% da população nessas condições, com renda per capita mínima inferior a 362. Sem a Previdência, nós teríamos 38
13,1%. 13%. Então, a Previdência, ela garante, só por si só, esse modelo distributivo solidário e público, garante, tá, esses 13% aqui, ó, são 23 milhões de pessoas. Tá? 23 milhões. Tá? Sem esse modelo previdenciário, 23 milhões de pessoas cairiam aqui, ó, menos 362 per capita. Nós temos no Brasil hoje mais de 2.000 municípios, tá, que sobrevivem com o dinheiro da Previdência. Tá? É quando cai o dinheiro da Previdência, são municípios pequenos, que a população jovem saiu da cidade, foi trabalhar em grandes centros, tá? E toda a economia do município funciona quando cai lá o dinheiro do aposentado. Se todo esse dinheiro vai para a mão de um banco privado, o que vai acontecer com esses municípios? Bolsão de miséria. Tá? Então, a Previdência Social ela é distributiva. Você valorizando o piso, o salário mínimo, e diminuindo o teto, então você mantendo uma média onde o mínimo é elevado, mas você não põe um teto muito alto para não quebrar o sistema, tá? Você consegue fazer distribuição de renda, a dar mais para quem tem menos. A Previdência faz isso. A Previdência Social brasileira, bem ou mal, ela faz isso. Tá? Então, aqui tem um gráfico que eu vou mostrar para vocês. Espero que vocês entendam esse gráfico. Aqui, o verde escuro é como é hoje. Tá? Então, a linha de pobreza, naquele conceito de pobreza que eu acabei de citar. Aqui é a idade, tá vendo? Idade das pessoas. Então, a linha de pobreza hoje, ela cai conforme a idade aumenta. Por quê? Porque o aposentado lá recebe o seu dinheirinho. Tá? O cara aqui está batalhando para ter emprego. Tá? Hoje, assim, sem a Previdência Social distributiva, pública e solidária, ficaria o que é o verde claro. O que nós vamos ter? Idosos, o que aconteceu no Chile, exatamente. Isso é previsto, visto e sabido com quem está lá, viu, gente? O pessoal sabe. Isso aqui é dado da Previdência. Isso aqui esse número, isso aqui foi retirado da base de dados da Previdência Social brasileira. Tá? Isso é sabido, é planejado. O que vai fazer com essa população aqui, não sei. Extermina, o que faz? Né? Então, vamos passar aqui. Agora, vou terminar, né, mais 10 minutinhos, só citando a saúde. Eu fiz um destaque para a Previdência, porque ela é pauta de discussão hoje. Tá? Então, eu acho que esse curso, vocês, como alunos, vocês vão passar um período em que a saúde do trabalhador vai ser muito discutida e a Previdência vai ser um objeto de discussão importante, tá, nos próximos meses aí. Então, eu achei importante dar esse destaque, tá, contextualizando um pouco a conquista da proteção social do trabalhador, que é a saúde e a Previdência também. Agora, a saúde. Tá? Como eu já citei, só prevendo aqui, a Constituição, ela coloca lá, então ela consolida como um dos pilares da Seguridade Social, né, a saúde, como um direito de todos, tá? E um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. O que significa isso aqui? Está escrito na Constituição. Garantido mediante políticas sociais e econômicas. Que as políticas sociais e econômicas têm que garantir a saúde. A política econômica brasileira hoje garante a saúde? Não. Tá? Então, a Constituição brasileira não vem sendo cumprida na garantia do direito à saúde. Você fazer uma lei que congela os recursos da saúde por 20 anos, isso está de acordo com o que diz a Constituição? Não. Pois é, né? Pois é, né? Pois é. Artigo 197. São de relevância pública ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Então, todos os serviços de saúde são de relevância pública, mesmo um serviço privado, mesmo hospital que ele é particular, não aceita convênio, é só quem paga, ele é de relevância pública. Então, é objeto, sim, de intervenção do Estado. Tá?
porque saúde é um direito. Tá? Então, se a pessoa vai trabalhar no negócio da saúde, precisa observar isso aqui. Ó, e o Estado tem que observar isso aqui. Tá? Então, aqui a concepção do que é o SUS, né? Os serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Então, o sistema é descentralizado, vocês já sabem disso, né? Gestão federal, estadual, municipal. Tá? Então, esse é um dos princípios. Tá? Hoje, a gente pode... Tem municípios que não conseguem fazer isso aqui, não conseguem, tá? Né? Mas existe a esfera municipal. Atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas. Tá? Não era para ter tido febre amarela e morrer mais de 100 pessoas na cidade de São Paulo por febre amarela. Tá? Em Campinas, o ano passado, nós vacinamos 400 mil pessoas. Só teve uma morte autóctone no município. Tá? De um camarada que a região que ele estava vacinando, que era uma região avançada, era um caseiro de uma fazenda lá. A gente deixou, ele não estava em casa, porque a gente foi vacinar na casa. Nós deixamos o bilhete, compareça segunda-feira, foi no final de semana a vacinação, urgente no centro de saúde. Ele não compareceu, ele morreu de febre amarela. Né? Única. Tá? Houve um descaso do serviço público na cidade de São Paulo para a epidemia chegar aqui. Um descaso. Sabia-se que a epidemia ia chegar, sabia-se que ia ter morte, sabia-se que tem prevenção, que tem medida preventiva, e morreu pessoas. Tá? Morreu. Tá? Então, e quem foi o responsável por essas mortes? Saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Quem era responsável por vacinar a população da cidade de São Paulo antes da epidemia chegar, evidentemente? Claro que tinha que ser antes. Né? Então, nós estamos envolvidos nisso. Nós somos agente público de saúde, gente. Tá? A gente precisa pensar nisso. Tá? E participação da comunidade. É uma das diretrizes. Tá? A comunidade tem que participar. Tá? Então, é uma diretriz do SUS o cidadão participar. E a saúde do trabalhador, ela está descrita no Sistema Único de Saúde, tá, como uma área. Tá, uma área. Então, lá no artigo 200, ao sistema de saúde compete, inciso 2º, executar as ações de saúde do trabalhador. O termo lá está, executar as ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, bem como as de saúde do trabalhador. Então, constitucionalmente, a saúde do trabalhador ela é uma área tanto quanto a vigilância epidemiológica, tanto quanto a vigilância sanitária, gente. Tá? O que o governo federal, depois de 1988, fez para a vigilância sanitária? Como é que ele montou o sistema de vigilância sanitária? Criou uma Anvisa, né? Que tem poder, que tem gente, que tem investimento. Bem ou mal, está lá a Anvisa, né? Criou toda uma autarquia federal. O que o governo federal fez para a área de vigilância epidemiológica? Criou, no Ministério da Saúde, criou uma secretaria. Secretaria de Vigilância e Saúde, a SVS. Né? E toda uma estrutura ligada. Então, para a vigilância epidemiológica tem uma secretaria ministerial, para a vigilância sanitária tem uma autarquia federal, para a saúde do trabalhador, o que tem? Muito menos. Né? Então, embora a saúde do trabalhador, na Constituição, seja uma área do mesmo nível, na mesma altura da vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, o investimento federal nessa área foi bem menor, teve investimento, sem dúvida, mas bem menor, muito menor, do que na vigilância epidemiológica e sanitária. Tá? Por que isso? Eu vou deixar para vocês pensarem. Tá? Né? Por que se investiu menos em saúde do trabalhador, sendo que o Brasil é um país que se morre no trabalho, né? E muito. Né? Quase 200 pessoas por mês morrem em acidentes de trabalho no Brasil. A cada 3 horas, né, tem uma morte de acidente de trabalho no Brasil. A cada 3 horas,
nessa palestra que eu estou dando aqui, pelo menos um trabalhador morreu de acidente de trabalho no Brasil. As doenças de acidente de trabalho matam mais do que dengue, matam mais do que AIDS, matam mais do que... Não estou falando que não tem que ter prevenção dessas doenças. Mas o que se investiu para prevenir doenças e acidentes de trabalho no Brasil? E por que se investiu menos? Tá? A saúde do trabalhador, além do Estado e do cidadão, tem uma terceira pessoa aí que influencia, né? Quem que é? O empregador. O empregador. Né? Então, tem outros interesses. Né? Quando você fala, olha, eu vou interditar essa empresa porque ela matou 10 trabalhadores, é diferente do que fazer um bloqueio de meningite numa escola. É bem diferente, gente. É bem diferente. Tá? Porque existem outros interesses. Quando você fala, eu vou proibir o uso de agrotóxico, porque está matando o trabalhador, além de contaminar o meio ambiente e contaminar o alimento, eu vou proibir que use tal agrotóxico. É diferente a conversa, né? Tem outros interesses. Tá? Tem outros interesses. Quando eu vou falar, olha, o sistema financeiro, banco, tem que pagar mais por seguro acidente de trabalho, porque ele causa doenças graves de adoecimento mental relacionado ao trabalho, aí já vê, opa, mas é banco, né? E banco causa muita doença mental relacionada ao trabalho. Muita. Né? Quem é da área de saúde do trabalhador sabe disso. Ah, não, mas banco, um trabalho tão tranquilo, né? Então, né, por que será que o investimento foi menor nessa área? Tá? Contribuir, ainda no artigo 200, lá no inciso 8º, contribuir na melhoria do meio ambiente, nele incluído do trabalho. Então, a saúde do trabalhador, dentro do capítulo da Seguridade Social, na área de saúde, no artigo 200, ela é citada em 2 incisos. Primeiro, que é uma área da saúde pública. Tá? E segundo, tá, que a saúde deve contribuir, não é sozinha, hein? Contribuir na proteção do meio ambiente. Então, ela tem que entrar, sim, junto com a área do meio ambiente, junto com a área do trabalho, lá, a fiscalização do trabalho, na melhoria do meio ambiente, nele incluído do trabalho. Tá? É constitucional, tá, a saúde intervir na melhoria do ambiente de trabalho. Isso está na Constituição Federal. Para terminar, gente, só lembrando que a regulamentação da Constituição, isso vocês sabem, tá? Ela se dá por meio da Lei 8.080. Lá tem a definição do que é saúde do trabalhador para fins do serviço público. São 2 leis orgânicas da saúde. E a lei, né, é 8.000, tá? Está errado. Isso aqui não é 2, não, é 8, tá? Desculpa. 8.142 de 90, tá? Que é a lei que regulamenta a participação da comunidade, né, conselhos e conferências de saúde na gestão do SUS. Tá? A saúde do trabalhador, ela está gerida, né, ela é regulamentada por essas 2 leis. Tem conferência de saúde do trabalhador, existem comissões de saúde do trabalhador ligadas aos conselhos de saúde, existem conselhos gestores de saúde do trabalhador. Então, hoje, saúde do trabalhador no Brasil, o que é? Primeiro, um direito constitucional conquistado, que a gente viu essa configuração, essa configuração que o povo brasileiro conquistou hoje. Tá? Então, a gente tem uma seguridade social, com previdência, saúde e assistência social. Nela está incluído o direito à saúde do trabalhador. E é uma área da saúde pública, em que o Estado tem que fazer gestão. Tá? É uma área da saúde pública. Então, isso está regulamentado como área de saúde pública. Bom, terminando aqui, exatamente meio-dia. Né, só lembrando aqui algumas frases. Né? Onde quer que se ama a arte da medicina, se ama também a humanidade. Aqui a gente pode falar a arte de prover saúde. Né? Uma outra frase aqui do Bernardo Ramazzini, né, que é um professor e médico lá do século XVIII na Itália: o lucro acompanhado pela destruição da saúde é um lucro sórdido. Tá? Isso já dizia Ramazzini lá no século XVIII. Obrigado.
Então, Marco, obrigada de verdade pela aula. Eu acredito que vão surgir muitas perguntas, porque uma aula dessa enriquece a gente absurdamente. Vamos, então, gente, tentar organizar as perguntas. A gente tem meia hora. Lembrando que a gente também tem as perguntas de Bauru. Então, vamos tentar sintetizar as perguntas, por favor, para que a gente possa, no bloco de 3 perguntas, e ele responde. 3 perguntas e ele responde. Tá? Vamos respeitar e vamos tomar conta da hora para a gente poder continuar a nossa programação. Oi. Quem é o primeiro inscrito? Hein, gente? Vocês falaram tanto dando de apresentação? Bom dia. Parabéns, Marco, pela palestra. Meu nome é Marcelo, eu sou do Sereste de Piracicaba, trabalho na parte de fiscalização de saúde e segurança do trabalhador. Bem, a minha pergunta é referente à parte da Previdência Social que você abordou, sobre essas mudanças que atualmente nós vivemos um cenário onde há uma possibilidade de uma reforma previdenciária. Eu consultei a internet aqui, eu vi que as dívidas com a Previdência por parte de empresas giram em torno de 476 bilhões de reais, envolvendo empresas multinacionais, grandes multinacionais e bancos. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que o governo não é enérgico e rígido para cobrar essa dívida dessas empresas? Na sua opinião, por que isso acontece? E uma segunda pergunta, se houver uma reforma da Previdência e acontecer a mesma situação no Brasil que aconteceu no Chile, esse sistema ele pode quebrar também, não pode? Porque assim, você aumenta a pobreza nos idosos e outras camadas da população, e essa população não vai ter dinheiro, não vai ter recursos para adquirir bens e serviços e fazer a economia girar. Então, por que ter o interesse de mudar esse sistema previdenciário, sendo que esse sistema vai prejudicar a longo prazo não só a população, como também as próprias empresas também? Quem é o próximo? Quer ver de Bauru aí, Rita? Você tem? Então, Marcos, quer responder? Perguntando curiosidade, o Brasil continua sendo campeão mundial de acidente de trabalho? Porque a gente tem essa ideia, vai escrevendo, eu queria ter uma referência. Porque... Eu quero. Oi, Amanda, tutora aqui no curso. Sou velho. Não. Gente, opa, desculpa. Obrigado pela pergunta, né? O Marcelo colocou 2 questões aí, né? Bom, a dívida, né? Os devedores da Previdência, né? Existem vários devedores, né, da Previdência Social brasileira, né? Além da iniciativa privada, né, que você citou aí, né, a dívida, assim, além da iniciativa de várias empresas, né, tem dívidas enormes, né, existem também a dívida do próprio Estado, como foi colocado aqui, usar o dinheiro do IPESP para fazer o prédio do Senado, né? Então, existem várias dívidas com o trabalhador brasileiro por parte da Previdência. Tá? Mas o problema financeiro da Previdência não é só as dívidas. Tá? O sistema como um todo, ele tem que ser sustentável. Né? Quando você tira 30% logo de cara, como fez a DRU, né, desvinculação dos recursos da União, você está tirando 30% de cara todo mês, na fonte. Né? Então, existem hoje vários problemas de gestão, né, que podem viabilizar ou inviabilizar a Previdência Pública brasileira. Depende da vontade política e da capacidade técnica, sem dúvida, do gestor, do governo que estiver aí. Tá? Então, vontade política e capacidade técnica. Então, claro que a dívida não só da iniciativa privada, que é uma dívida imensa, né, e volta e meia eles estão dando perdão, dando desconto.
né? E tem a dívida do próprio Estado, sobre os trabalhadores, do Estado brasileiro, que emprestou, tirou o dinheiro da Previdência e não repôs, né? Desde Getúlio Vargas. Não é uma coisa de agora, não, gente. Né? Tem o 30% do recurso é tirado na fonte. Quer dizer, né? A quem interessa uma previdência pública brasileira? Né? A quem interessa uma previdência pública? Né? Por que a população vai cair na miséria? Né? Vai. Né? Claro que vai. Né? Não como no Chile. Claro que não. Vai ser muito pior do que no Chile. O Brasil tem muito mais desigualdade que o Chile. O Brasil é um país muito mais iníquo, né, em termos sociais, do que o Chile, muito mais desigual. Claro que vai ser pior. Né? Se no Chile tem lá idoso cometendo suicídio hoje, o que a gente vai ter hoje? Não sei. Né? Não, a gente vai imaginar um cenário, né, onde muitos idosos, né, provavelmente a expectativa de vida dos brasileiros vai deixar de subir. Até o momento, né, até alguns anos atrás, a expectativa de vida do brasileiro vinha subindo. A gente estava beirando os 80 anos de idade. Provavelmente vai baixar. Tá? Provavelmente, porque não vai chegar lá. Vamos regredir, andar para trás na história. A quem interessa isso? Bom, né, a Previdência Social tem um montante de dinheiro enorme. Né? Então, o pessoal que quer, né, o recurso da Previdência Social nas mãos da iniciativa privada, porque acha que esse dinheiro tem que ser usado para investimento, como o Estado já fez, construindo algumas coisas. Não, esse dinheiro tem que estar lá investindo, sendo contribuído na economia, e quando o cara se aposentar, a gente repõe. Né? Então, o banco pega esse dinheiro, movimenta esse dinheiro, empresta lá para a empresa, não sei o quê, né? Tem o seu lucro, claro, e depois, né, quando o cara se aposentar, ele repõe para o aposentado. A ideia, o princípio seria esse. Tá? Se vai funcionar, não sei. A Alemanha não entrou nessa fria. Não entrou. Mesmo com um problema muito mais grave do que o Brasil lá, eles tinham um problema de realmente envelhecimento da população. Eles buscaram outras saídas. Tá? Então, acho que o cenário, para imaginar, um cenário muito, provavelmente bem pior do que no Chile. Tá? Bem pior. Né? Porque não é só a questão dos idosos. Tem municípios inteiros que a economia gira em torno da Previdência Social no Brasil. Que ela distribui renda num país que é muito desigual. Muito desigual. Né? Então, um cenário bastante ruim. Agora, como acidente de trabalho, se o Brasil ainda é líder mundial, olha, a situação de acidentes de trabalho no Brasil é muito preocupante ainda. Mas é infinitamente melhor do que era há 30, 40 anos atrás. Tá? Se você pegar, inclusive, filmes da época, né, da situação de condições de saúde e segurança do trabalhador, né, na década de 70 no Brasil, é um negócio impressionante. Impressionante. Tá? O número de mortes que tinha. O Brasil era recordista mundial. Hoje o Brasil é recordista mundial? Depende. Tá? De que estatística que você faz. Então, é difícil você comparar, tá, mortalidade no trabalho entre países. Por que é difícil? Porque o conceito de acidente e doença do trabalho não é o mesmo, tá, no Brasil e na China, por exemplo. Aqui no Brasil, tá, o nosso conceito, também uma conquista dos trabalhadores, o conceito de acidente de trabalho é bastante amplo. Tá? A gente considera doença mental relacionada ao trabalho, pela lei, pode ser considerada doença do trabalho no Brasil. Na grande parte da maioria dos países do mundo, não. Tá? Tem lugares no mundo que acidente de trabalho é só acidente típico, não considera nem acidente de trajeto. Então, depende. Tá? Depende. Tá? Então, hoje, sem dúvida nenhuma, o Brasil não é o maior recordista de acidente de trabalho no mundo. Não é. Graças a Deus. Nós melhoramos. Tá? Graças a esforços do poder público, dos técnicos, dos profissionais. Nós temos nossos méritos, viu? Temos. Tá? Nós melhoramos as condições de trabalho no Brasil? Sim. Sim, muito, né, nos últimos anos. Tá? Organização de trabalhadores. E muitos dos riscos graves que nós tínhamos, nós também exportamos para outros países. Estão lá na China hoje, estão em outros países. Tá?
Também tem isso. Tá? Então, muita coisa que o Brasil produzia que era de alto risco para o trabalhador, o Brasil está produzindo menos e está importando de outros países que estão submetendo seus trabalhadores a esses riscos. Tá? Então, é relativo a gente falar. Mas, de longe, não é uma situação ideal nem adequada. Ainda temos muito risco no trabalho e um perfil que mantém, né, principalmente os trabalhadores, nós temos vários tipos de trabalhadores no Brasil. Tá? O Brasil é um país desigual. Então, entre os trabalhadores, existe muita desigualdade no Brasil. Tá? Então, aqueles que estão em situação de menos privilégio ou de menos acesso a uma condição de trabalho mais digna, esses estão em condições, sim, muito ruins. Tá? Muito ruins. Tá? Isso inclui trabalhador rural, aquele trabalhador da economia informal, aquele terceirizado. Veja o que aconteceu no sistema elétrico, com trabalhadores de sistema elétrico no Brasil recentemente, com a terceirização, né, da manutenção das linhas. O Brasil é o país que tem a maior incidência de morte por eletrocução no mundo. Tá? A terceirização está muito relacionada com isso. Tá? A terceirização, tá, da produção vai implicar em aumento de riscos no trabalho. E muito. Isso, nas empresas que terceirizaram, isso já foi amplamente demonstrável por números. Tá bom? Eu sou Estela, sou fisioterapeuta do Sereste de Mauá. A gente tem sabido já que o INSS, a Previdência, né, tem utilizado a Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF, né, em capacidade de saúde, para dar alta, né, para ou casos de benefício, né, de prestação continuada, alta para os trabalhadores mesmo, né, que acidentados e tudo mais. A Previdência utiliza-se dessa classificação, né, para isso. É uma classificação da saúde, né? Já em outros países, Portugal, Alemanha, né, tal, amplamente divulgado pela OMS, utilizada. Aqui já tem uma resolução, né, de 2012 do Ministério da Saúde. A Previdência meio que, né, utiliza essa classificação e, inclusive, vai estar na CID-11, né, já na CID-11 de 2020, quando a gente já começa a utilizar a CID-11, já tem a classificação. E, enquanto saúde do trabalhador, né, acaba tendo que utilizar disso e não há uma divulgação, né, conforme, enfim, deveria ser, né? E eu queria saber, assim, como que fica essa coisa? A Previdência se utilizou primeiro, né, se apoderou disso, quer dizer, para poder dar alta e retorno ao trabalho, sem a situação da reabilitação, readaptação profissional e tudo mais, né, enquanto é uma situação da saúde e que nós poderíamos estar utilizando, inclusive, né, já tem projetos, mas está um pouco mais, né, atrasado. Pode responder? Olha, eu acho essa pergunta ultra importante e pertinente, Estela. Tá? Precisa fazer uma explicaçãozinha aqui. Bom, o Brasil é signatário, assinou a Convenção Internacional de Direito das Pessoas com Deficiência, tá? Que aconteceu em Washington, lá em 1997. O Brasil assinou isso. Então, deficiência não é mais só aquilo que a gente chama de impairment, né? Ou então, quando a pessoa tem uma dificuldade por conta dela mesma. Tá? Então, não é só o impedimento. Foi traduzido como impedimento, mas é uma tradução meio tosca. Então, uma pessoa com uma amputação de um pé, por exemplo, ela pode ser deficiente ou não, pela Convenção Internacional de Direito das Pessoas com Deficiência. Então, se essa pessoa está em situação de desigualdade, ela é deficiente. Então, pessoa com deficiência é qualquer pessoa
que tenha um impedimento, isso é um problema físico ou mental, que a torne em situação de igualdade. Tá? Se a acessibilidade, o investimento do Estado, né, e o investimento pessoal da pessoa consegue superar essa desigualdade, ela deixa de ser deficiente. Então, se eu tenho uma pessoa lá que não tem o pé, mas tem uma prótese que vai andar mais ou vai correr mais do que uma pessoa que tem o pé, ela passa a quase deixar de ser deficiente. Ela tem lá o impairment dela, tem o impedimento, mas não é deficiente, porque ela está em situação de igualdade, não está mais em desigualdade. Então, é a mesma coisa. Eu tenho um problema grave de vista. Eu sou transplantado de córnea dos 2 olhos. Se eu tirar o óculos, eu estou em situação de desigualdade. Mas se eu ponho o óculos, eu não sou mais deficiente. Tá? Então, tem isso. Para você poder considerar, né, essa situação de desigualdade, você tem que usar uma classificação que não seja CID, doença, porque deficiência não é doença. Tá? Tem pessoas, né, com amputados ou pessoas que são chamadas de deficientes, são muito menos doentes do que pessoas não deficientes. Então, muito bem, muito melhor, às vezes. Deficiência não é doença. Então, a CIF, que pega a funcionalidade, ela é mais adequada quando você vai lidar com deficiência. Tá? Bom, esse é um ponto. Tá? A legislação previdenciária brasileira, a Seguridade, ela dá, né, ela concede um benefício, que é o BPC, para as pessoas com deficiência. Idade, que a idade é só a data de nascimento, tranquilo. Agora, quem é deficiente e quem não é, para receber o BPC? Então, a Previdência precisava disso, para conceder esse benefício. Então, se utiliza a funcionalidade, tá? Que chega mais próximo do que diz, né, a Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência. Agora, além disso, recentemente eu estou falando antes de 2016, né, o Brasil, as pessoas com deficiência tiveram grandes conquistas, tal como os trabalhadores tiveram, só que mais recentemente os trabalhadores vêm há mais de século, ou melhor, há mais de 500 anos lutando, né, por conquistas sociais. Né? As pessoas com deficiência, isso é mais recente que se organizaram. E conquistaram a aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Então, hoje, se não tirarem, numa eventual reforma da Previdência, a pessoa com deficiência, por ter um desgaste maior, claro que ela vai ter um desgaste maior, ela vai se aposentar com menos tempo, de acordo com o grau da deficiência. A lei fala grave, moderada, né, e leve. Então, a Previdência, para conceder ou não essa aposentadoria, precisa considerar nos moldes da Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência. E que não é o CID que vai dizer se a pessoa é deficiente ou não. É a situação de desigualdade. Então, foi criado, né, o IFBRA, o Índice, né, de Funcionalidade Brasileiro, que tem como base a CIF, mas também a MIF e outras classificações de funcionalidade, que acabam utilizando, né, a funcionalidade e faz uma avaliação social para ver se a pessoa está em situação de desigualdade ou não. Hoje nós temos pessoas que são paraplégicos, que, pelo conceito internacional, podem ser mais deficientes do que um tetraplégico. Pode ser. Tetraplégico é quando está tudo, né? Paralisado, paraplégico é só da cintura para baixo. Se a pessoa mora lá no morro e não consegue sair de casa e é um cadeirante, ele é mais deficiente do que um tetraplégico que tem condições de ser deputado federal, por exemplo. Né? Né? Senador agora, né? Senadora. Né? A senadora Mara Grabilha, ela trabalhou ativamente nisso, né? Então, pela classificação hoje, ela trabalha ativa, está lá todo dia na Câmara, atuante, né? Ela é menos deficiente do que um camarada cadeirante que não consegue sair de casa no barraco de uma favela. Entendeu? Então, para isso, a Previdência teve que se avançar, para conceder ou não, para reconhecer direito. A saúde está muito a reboque nessa discussão, mas muito a reboque. Muito a reboque, tá? Né? Nessa discussão.
E nós temos hoje a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, né, que, se ela for mantida, não sei o que vai acontecer, né, mas se ela for mantida, ela também vai ter que reconhecer a deficiência. E tem que ser nos moldes da Convenção Internacional de Direito da Pessoa com Deficiência, que precisa ter a funcionalidade. Se você transformar a deficiência em CID, você não está considerando a convenção do que o Brasil é signatário. Tá? Deficiência não é doença. Oi, eu sou a Maria Aparecida, da SUSEM de Registro. E, assim, eu queria só perguntar sobre a ferramenta hoje, né, a ferramenta do e-social, em relação à saúde do trabalhador, no que ela pode ajudar? Pergunta polêmica essa. O e-social. Bom. Não, olha, o e-social, o que é o e-social? Primeiro, para você explicar. Tá? Existe uma série de informações, tá, que as empresas têm que declarar, são informações declaratórias que ela tem que declarar para o Estado brasileiro. Uma série, são obrigadas a declarar. Igual a gente é obrigado a declarar imposto de renda, as empresas têm mais 1 milhão de coisas que têm que declarar. Tá? Informações tributárias, que vai para a Fazenda, informações previdenciárias, tá? E informações trabalhistas. Então, até o momento, agora com a implementação do e-social isso está sendo modificado, né, eram vários formulários, vários sistemas que o camarada lá que trabalhava na empresa tinha que entrar. Então, eram milhares de informações que se repetia. Então, para a RAIS era um formulário, lá para a Previdência Social, PPA era outro PPA não, desculpa, o PPP, né? Outra informação. Então, para cada, né, para a Fazenda, uma série de informações sobre lucro, rendimento. O que é o e-social? O e-social é um formulário único, eletrônico, onde condensa todas as informações de cunho declaratório que a empresa tem que fazer para o Estado. Informações tributárias, previdenciárias e trabalhistas. Então, tudo que a empresa tem que declarar está sendo colocado num sistema só. Isso pode ser muito bom, né, para a gestão do Estado vai ser muito bom, para o empregador também vai ser muito bom, tá? Porque ele vai ter mais facilidade, vai desburocratizar. Então, teoricamente, vai ser muito bom. Para a saúde do trabalhador, pode ser positivo ou continuar do jeito que está. Porque hoje as empresas já declaram. O que é uma comunicação de acidente de trabalho? Todo mundo sabe o que é CAT. Então, é um negócio que a empresa tem que declarar que lá na empresa dela ocorreu um acidente. Isso vai virar e-social no futuro. A ideia é virar e-social. Já declara, já diz se tem afastamento ou não, e já diz se a Previdência vai ter que arcar com o seguro acidente de trabalho para isso ou não. O que é PPP? Perfil Profissiográfico Previdenciário. Que, para fins de aposentadoria especial, os riscos, né, em que o trabalhador é submetido ao longo da sua vida laboral são declarados pela empresa. Tem empresa que declara, muitas empresas não declaram, isso não muda nada, o que vai mudar, só que em vez de ser uma ficha, é outra ficha. Tá? Né? Esses riscos têm que ser declarados. Ora, se, né, a saúde do trabalhador tiver acesso a isso, ela vai poder, inclusive, ajudar a Receita, né, hoje o Ministério da Previdência foi extinto, está na Receita, para ver se aquela informação é verdadeira ou falsa. Então, se está lá no e-social, uma empresa que trabalha, sei lá, com sílica, né, uma cerâmica, vamos supor, né, que trabalha lá com sílica, exposição a sílica. Se lá está no e-social, não tem nada declarado, a própria vigilância de saúde do trabalhador pode declarar, falar, ó, tem trabalhador aqui que vai deixar de receber aposentadoria especial porque a empresa está sonegando. Então, pode ser bom, é uma ferramenta. Pode não servir para nada também. Tá? Então, se o trabalhador e a vigilância em saúde do trabalhador tiver acesso às informações do e-social, as informações que se referem à saúde do trabalhador, lá vão ter informações de afastamento, todas com mais de 3 dias, todos atestados. Então, isso para você saber, né, o afastamento do trabalho é muito bom. Agora, a saúde vai ter que... A saúde está sempre em reboque. Né? Tem que chegar lá na Receita e falar, ó, isso é informação da saúde, temos que ter acesso. Tem que ter essa briga, gente. Mas é porque a informação vai estar lá, vai estar declarado. Ah, informações de PPP.
O que aquela empresa tem? Está certo? Está correto? Claro que muitas empresas vão sonegar a informação. Claro, como é hoje. Né? Mas a vigilância está lá vigilando. Né? Vai garantir o direito ao trabalhador à aposentadoria especial, se ela for mantida, né? Verificando se aquela exposição existe ou não e se isso está declarado no E-Social. Então, o E-Social é uma ferramenta, tá? Que pode ter uso bom ou não. É uma ferramenta. Tá? Assim como é uma ferramenta poderosa, informatizada, que congrega todas as informações declaratórias, inclusive as previdenciárias relacionadas com saúde do trabalhador. Tá? Exposição a riscos, afastamento do trabalho e acidentes do trabalho. Tudo isso vai virar parte do E-Social, inclusive a CAT. Tá? Pelo menos era o projeto inicial, né? Inclusive a CAT. Gente, eu vou encerrar as inscrições, então, tá? Vou só passar para a Rita fazer o encerramento. Não, eu queria também ouvir você, Marco, um pouco sobre uma conjuntura política nova, né? Que, né, a partir do início do ano a gente vai participar dela, né? Assim, que com ministérios sendo reformulados, né? Sendo reestruturados frente à reforma trabalhista, frente à provável reforma da Previdência. Que avaliação de conjuntura você faz e qual a importância que nós, da saúde, especificamente da saúde do trabalhador, temos nesse enfrentamento, porque vai ser um enfrentamento grande de... Já estamos tendo, isso não é de agora, né? Já vem de algum tempo, mas acho que provavelmente a gente vai ter uma conjuntura mais complicada sob o ponto de vista dos direitos, e, em especial, o direito dos trabalhadores. E qual o papel da saúde e da saúde do trabalhador? Nós que estamos aqui, eu queria te ouvir. Aí é opinião. Bom, eu acho que a gente tem enormes desafios. Tá? Todos nós que trabalhamos com a área pública, né, isso é, na garantia dos direitos do cidadão, nós, no caso, do direito à saúde, né, o que a gente faz da vida? Garantir, né, aquele direito que está previsto lá, dever do Estado, direito de todos. É isso que a gente faz, a gente trabalha para isso. Quem está na saúde pública, se não tiver para isso, por favor, peça demissão. É para isso que a gente está, né, para garantir o direito à saúde. O que eu acho? Tá? Existem enormes desafios para a gente, como sempre tiveram. Né? Eu acho que como sempre tiveram. Né? Existe uma checagem, tá? Um questionamento por uma parcela da sociedade, e eu acho que a parcela mais poderosa, principalmente de poder financeiro, que está questionando, né, o Estado de Direito, né, e a social-democracia que a gente estava implantando no Brasil. Isso é, uma sociedade, né, em que o capitalismo consiga conviver com distribuição de renda. É isso que o Brasil estava esboçando nos últimos anos. Não era nada de revolucionário, nada, né? Um pouco mais de distribuição de renda. Ainda muito tímida, perto das desigualdades que nós temos no Brasil, ainda temos. Né? Então, eu acho que isso está sendo questionado. Né? Tem uma parcela da sociedade, uma parcela com poder, é minoria, não tenho dúvida, mas com poder, está falando, não, o país não tem que ser assim. Né? A gente pode ter um país ideal concentrando renda no país. Né? Uma reforma da Previdência significa uma enorme concentração de renda. Gente, para quem é da classe média e tem dinheiro para poupar, vai ser muito bom. Tá bom? Vai ser mesmo. Agora, isso dá o quê? 5%, talvez 7% da população. Agora, para os outros, vai ser muito complicado, principalmente aqueles que dependem, né, de um salário mínimo que, né, que, na época do governo Fernando Henrique, era $80, agora é mais, mas ainda é pouco. Né? Então, vamos ver. Tem uma parcela que está dizendo não, que está apostando num modelo diferente do que o Brasil, lá da Constituição de 1988, pleiteou. Tá? Quem pleiteou o Brasil que nós temos com mais distribuição de renda, com direitos sociais, com seguridade social, isso não caiu do céu. Tá?
Foram milhões e milhões de pessoas que foram às ruas. Quem vivenciou a época sabe o que foi isso. Sabe muito bem o que foi isso. Então, eu acho que a gente vai ter o dever de manter, né, o nosso trabalho, de garantir esse direito à saúde. Tá? Se cai o direito à saúde, claro que a nossa função vai ser outra. Nós vamos ser prestadores de serviços, não mais que isso. Tá? Então, muda completamente o papel do Estado. Né? Se a saúde deixar, se a gente retroceder a ponto da saúde deixar de ser um direito, né, e vai ser só para quem pagar, a gente vai trabalhar para quem pagar. É isso que vai acontecer. A conjuntura é essa. Então, são os desafios que a gente tem. Então, quem lutar e acha que tem que ser mantido o direito, tem que trabalhar para isso. Lutar para ser mantido o direito. Eu acho que, em termos de reforma previdenciária, né, existe uma máscara, né, eu acho, midiática brasileira. Eu acho que hoje a mídia, não só a indústria, mas a mídia, ela é refém do sistema financeiro, tá, que mascara o que está por detrás da reforma da Previdência. Então, se o brasileiro só for perceber o que estava por detrás da reforma brasileira, da reforma da Previdência, daqui 30 anos, como aconteceu no Chile, muita gente vai sofrer. Muita gente vai sofrer. Tá? A reforma trabalhista, a mesma coisa. Né? Então, o que foi criado com essa reforma trabalhista, tá, é insustentabilidade do sistema previdenciário. Então, não precisa nem ter reforma da Previdência para ela quebrar nessa, né, onde o trabalhador não vai ser registrado, ele vai ser freelancer o tempo todo, não tem previdência pública que se sustente. Então, tudo isso só vai ser percebido depois. O problema é que as pessoas não são informadas suficientes para ter uma opinião crítica adequada em relação a esses temas. São temas complexos, né? Não dá para falar de previdência se a gente não falar de números, né? E são muitos números. A gente podia ficar horas e horas aqui falando só de números de previdência. Não dá para falar de saúde, saúde do trabalhador, saúde da pessoa com deficiência, se a gente não conhecer o que é saúde, o que é uma pessoa com deficiência, o que é trabalho, né? Sem esses conceitos, né? Então, eu acho que a gente vai ter que levar essa discussão para a sociedade. Então, eu acho que o momento é da sociedade. Agora, não tenha dúvida, o que vai traçar, né, o rumo disso são as lutas da sociedade, que a gente viu aqui. Tá? Mesmo no período mais crucial da ditadura militar, foi esboçado toda a seguridade social que nós temos hoje. Ela não era universal na parte da saúde, mas ela foi esboçada naquela época. Porque tinha luta, gente. Tinha muita gente brigando para isso. Tinha gente morrendo para isso. Então, o Estado tinha que dar resposta. Tá? Então, vai depender um pouco da sociedade. A nossa sociedade, infelizmente, está mais preocupada para ficar vendo o Zap do que para discutir os problemas que, de fato, elas vão enfrentar. Então, o que eu vejo é que o grau de alienação atualmente, a alienação é maior. As pessoas têm menos noção do que está acontecendo e que está mais fácil para quem está no poder, principalmente no poder financeiro, manipular. Muito mais fácil, porque as ferramentas de manipulação são muito mais poderosas. Se antes ela só entrava no rádio, hoje ela entra no banheiro da gente com o celular. Então, né, são muito mais poderosas.